Continuando então aqui com o Edcam modo fresamento para iniciantes, agora eu vou dar continuidade à parte da furação dessa peça. Então já foi feito o faceamento, foi feita a usinagem aqui desses bolsões, ficou então a furação e o chanfro para dar acabamento a essa peça. Então a última ferramenta que eu usei foi a T4 e agora eu vou usar a broca para fazer a furação. Caso você tiver o desenho e não tiver os dados do desenho para você descobrir qual é o diâmetro do furo, você aproxima, coloca o mouse dentro do furo e ele vai te dar o raio aqui da furação, que nesse caso aqui é 9, então a furação de 18 com a profundidade de 30. Mesma coisa nesse furinho menor, aqui vai ser um M8, a furação é de 6.8 e a profundidade de 24. Então eu vou começar a fazer essa furação maior e aqui eu tenho duas opções de escolha. Então eu posso estar vindo aqui direto em furações, onde usando esses recursos aqui eu escolho primeiro a estratégia e dentro da estratégia eu escolho a ferramenta. E se eu vir aqui em ciclos de fresamento, eu tenho que selecionar primeiro a ferramenta, tanto por banco de ferramentas ou por ferramentas, tá? E depois clicar na operação que eu quero fazer. Vim por essa operação aqui mesmo, furos, clico em cima. Ele vai me pedir os pontos de referência, no caso aqui a característica já está reconhecida, tem o ponto ali só aproximar, então eu levo o mouse em cima aqui, até ela identificar. Ó, ficou em vermelho, clico em cima, esse aqui e esse aqui que eu quero fazer. Confirmo e ele vai me abrir então a caixa de diálogo onde eu vou fazer as configurações do que eu quero fazer. Por essa operação aqui eu tenho a opção de estar configurando então as configurações iniciais, onde já tem a opção de fazer furo de centro, preparação, se eu quiser fazer um escarilho ou um rebaixo, tá? Já posso estar fazendo. O desbaste que seria o furo e o acabamento que seria a rosca. Eu particularmente gosto de fazer separadamente, em alguns casos até uso os recursos já contínuos, mas aí é critério de cada um. Mas dá para já configurar tudo aqui dentro do mesmo ciclo, escolhendo as ferramentas para cada operação. Então eu vou voltar aqui em geral, vou deixar uma distância de segurança de 10 mm, uma retração de 5. Claro que isso aqui você configura conforme a sua necessidade, se você tem grampo, alguma fixação ou uma peça com desníveis de usinagem, então você tem que levar em consideração essas questões. Em centro aqui então eu vou fazer uma marcação ali para o meu furo de 18, no caso aqui eu vou colocar uma profundidade de menos 2,8, que eu vou usar uma broca pastelhada de 14,5, então eu vou lá na biblioteca agora e vou escolher a ferramenta. Então aqui eu vou usar uma de 14,5 pastelhada, essa aqui, seleciono. Os dados de corte aqui, o avanço 200, 3.500. A posição lá no magazine, a última ferramenta que eu usei aqui foi a T4, então vai ser a 5. E aqui eu vou desmarcar, aqui eu vou desmarcar e aqui eu vou desmarcar também, mas já estava. Então eu vou confirmar e ele já me fez a marcação da minha furação. Venho aqui, posso estar atualizando o bruto, se eu achar necessário ou não, eu posso estar fazendo mais para frente. Isso aqui não é necessariamente necessário fazer, tá? Mas assim você já pode ir acompanhando o que você está fazendo e como está ficando a sua peça. Venho aqui, ponto de troca de ferramenta, dou um OK e agora eu vou fazer a furação. Vou vir aqui, escolher novamente os pontos, confirmo, deixo essa mesma configuração aqui. Agora aqui eu vou desmarcar, vou vir agora em preparação, ou melhor, vou desmarcar aqui também, vou vir em desbaste e eu vou fazer uma furação com quebra de cavaco. Vou vir aqui na biblioteca de ferramentas, já vou pegar uma broca de 18, seleciono, então profundidade de menos 30, incremento eu vou botar 10 mm, velocidade de corte eu vou botar 120, RPM 1600, posição vai ser a 6 e aqui eu deixo assim, confirmo e ele já fez a furação aí para mim. Posso estar simulando por aqui mesmo, clicando em cima da operação e simulando, ou se não, vir aqui no simulador para ver como é que fica a usinagem. As primeiras usinagens já foram feitas, então vou vir direto aqui na minha broca de 14, em cima aqui um pouco antes, e vou dar um clique aqui para continuar da ferramenta que eu estou fazendo, que é a parte da furação.
Então ela vai fazer a marcação aqui para mim. Isso aqui são estratégias que você vai utilizar conforme a sua necessidade, se você faz marcação ou não. Se você já fura direto, aí você decide a sua estratégia que você vai usar. Agora vai vir aqui a broca que vai fazer a furação. Então, fez um furo, vai na outra ponta, faz outro furo, pica-pau e vem para o ponto de retorno. Então tá aí essa parte feita. Vem aqui novamente, atualizo o bruto, confirmo, vou ver ferramentas, ponto de troca. Aqui eu gosto de deixar nenhum. E agora eu vou fazer a minha furação aqui do diâmetro de 6, meu M8 aqui. Vou fazer um furo de centro, então eu vou vir aqui de novo em furação. Aqui agora nesse caso eu já vou usar a estratégia para fazer já furo de centro, furação e a rosca. Então confirmo aqui os dois furos que eu quero fazer, confirmo. A distância aqui eu vou deixar essa aqui, venho aqui em furo de centro, vou escolher a ferramenta, vou usar essa aqui que eu tenho de 16 já configurada aqui no CAM, profundidade -8, dados de corte aqui eu vou deixar 80 por 1200, que eu vou botar como ferramenta 7, aqui eu vou desmarcar, furação, agora eu vou pegar a broca de 6,8, seleciono, profundidade -23, aqui geralmente ele pega a característica do desenho, já dá uma prévia da furação, aqui dependendo da ponta da sua broca você fura mais ou menos, aqui ele já dá mais ou menos o valor já real, eu vou botar 23, dados de corte, aqui você é uma broca de metal duro, eu vou botar 280, RPM de 4000, aqui eu vou botar na posição 8, e agora em acabamento, fazer a rosca, marco aqui, rígido, então você tem aqui a opção de rígido ou flutuante, quem usa suporte com compensação e o ciclo não seja o rígido ou tanto faz, né? Você pode estar usando flutuante, e caso você trabalhe com o macho preso direto no suporte sem compensação, então você tem a opção do rígido. Vou escolher a ferramenta, agora eu vou vir em rosca, né? M8, passe 1.25, profundidade vai ser de -15, porque eu tenho que ter a folga da furação, né? Posição vou botar na 9, e aqui eu vou botar um RPM de 500, rosca direita e confirmo. Então, no mesmo ciclo, fiz agora os 3 processos: furo de centro, furação e rosca. Então, eu posso estar agora simulando aqui novamente. Então, ele já ficou na última operação que eu fiz. Só dou um clicar em iniciar e ele continua onde a gente parou. Vai fazer então furo de centro, furação e a rosca. Então, essa parte aí já concluída também. E agora ficou por último então só o acabamento de chanfros dessa peça. Então aí cortou a rosca, então tá aí esse processo bem tranquilo de fazer aqui no CAM. Venho aqui e retorno, vou ver ferramentas, ponto de troca, dou um OK, e agora eu vou fazer os chanfros dessa peça para acabamento. Vou fazer o chanfro dessa furação maior aqui, e depois ao redor da minha peça e nos bolsões aqui para dar um acabamento estético para a peça. Então agora eu venho aqui, eu tenho a opção de também estar escolhendo a ferramenta por aqui ou vir direto aqui nessas opções. Clico aqui em mais, tenho a opção aqui de fazer chanfros por aqui, né? Tem a operação de chanfro aqui, só que aqui ele não te dá tantos recursos. Eu particularmente gosto de usar os ciclos de fresamento, que ele dá mais opções. Então nesse caso eu vou ter que escolher a ferramenta primeiro. Agora eu vou vir aqui em ferramentas de chanfro, vou usar aqui uma de 10 por 45 graus. Seleciono, posição, vou botar na 11, escolher uma cor diferente aqui, pegar um azul, dou um OK. E agora eu venho aqui em ciclos de fresamento, clico em cima e ele vai me dar as opções aqui disponíveis. Eu vou vir aqui em chanfros. Então aqui eu vou informar as opções que eu quero, concordante, que eu vou usar como chanfro, sólido, os dados de corte eu vou botar 700, entrada 200, RPM 3000, profundidade 2.4, altura de segurança 10, aqui eu vou deixar por enquanto assim, aqui a princípio assim, deixar com essas configurações aqui mesmo e dou um OK. Então venho aqui, clico no que eu quero fazer, dou um OK, ele vai me mostrar a seta para que lado eu quero que a ferramenta trabalhe, se é para o lado de dentro ou para o lado de fora, no caso aqui vai ser nesse sentido, e confirmo. Então ele já fez aí o processo,
venho aqui em simulação e mesma coisa, continuo a fazer a simulação de onde foi parado. Então vem a ferramenta aí agora, faz o chanfro de um lado, vai lá no outro lado, faz outro lado. E trazendo mais um detalhe aqui também para vocês, foi um comentário de um inscrito aqui do canal, é questão de tempo de usinagem, se no CAN aqui dá para ver. No CAN você tem a opção de estar vendo o tempo de usinagem, o processo que vai levar para fazer a execução da peça, tá? Tem essa opção à disposição. Você abrindo aqui a árvore da usinagem, tá? Indo lá em cima na primeira opção, se você colocar o mouse em cima, você vai ver aqui o tempo de peça, que no caso aqui deu 15 minutos e 54 segundos, tá? Isso aqui também vai variar um pouquinho dependendo de como foi criado o seu pós-processador, que é as configurações que carrega as informações da máquina, tá? Então quanto mais fiel o pós-processador foi feito, mais exato vai ser esse tempo de peça. Isso está muito relativo a como o pós-processador está criado. Um exemplo, digamos que a sua máquina trabalha com um avanço rápido de 10 metros por minuto, mas o pós-processador foi configurado para 30 metros por minuto. Então ele vai dar uma diferença de tempo devido à velocidade não ser a correta em relação à sua máquina real, tá? Outra questão também é a questão das distâncias dos eixos. Geralmente o pós-processador, quando você cria, ele vem com um padrão de 1000 milímetros em todos os eixos. Mas se a tua máquina é uma máquina pequena, percursos menores, isso também vai refletir no tempo da peça, tá? Então, mas o tempo aqui fica muito próximo ou bem praticamente exato, tá? Mas desde que essa configuração do pós-processador esteja certa com a realidade da sua máquina. Mas então o tempo vai aparecer aqui, e isso aqui ajuda muito também, que você pode estar mudando estratégias, tá mudando perfil, ferramenta, opções de utilização de desbaste, acabamento. Então você vai usando as configurações, por isso que é interessante usar uma configuração, usar outra, usar um tipo de desbaste, usar um outro tipo, enfim, para você estar vendo esse resultado de tempo total de peça. Dependendo da configuração que você usar, isso vai refletir aqui no tempo de usinagem, tá? Então é uma dica bem legal, uma dica bem bacana. O inscrito do canal acabou comentando e eu trouxe aqui nesse último vídeo aí para vocês, para estar então mostrando que tem a opção de tempo de peça sim, tá? Sempre vai aparecer aqui na primeira linha aqui da árvore de usinagem, você colocando o mouse em cima, ela vai estar à disposição. Geralmente você vai trabalhar com esse tamanho reduzido, então se você ampliar aqui, colocar o mouse em cima, você vai ter acesso a essa informação, ok? E agora, para finalizar a peça, vamos fazer aqui o chanfro na parte de fora da peça e depois na parte dos bolsões. Vou vir aqui agora novamente em chanfro, escolha a estratégia. Aqui eu tinha ela marcada como características e estava como chanfro. Eu vou desmarcar aqui porque agora não vou usar a característica da peça, tá? E aqui eu vou mudar para rebarba. Profundidade eu vou botar então aqui profundidade do chanfro, vou botar de 0.8. O restante aqui não vou mexer porque vou usar as mesmas configurações que já estava. Dou um OK. Vou fazer aqui primeiro os bolsões. Então vamos ver se eu reconheço tudo. Ó, reconheceu tudo. Dou um clique. Confirmo uma vez. Ela me fez então o percurso interno. Venho novamente aqui em chanfro. Vou deixar a mesma configuração. Dou um OK. E agora eu vou pegar a parte de fora. Eu fiz um teste antes, tá? Tentei fazer aqui já o de fora, mas ela acabou não aceitando, então eu estou fazendo separadamente. Caso aconteça isso, você faz separado então os processos. Então beleza, agora eu fiz o de fora. Venho agora em simulação e vamos ver como é que ficou o resultado aqui final da peça acabada com chanfros. Então, eu fiz até aqui, né? A parte que eu simulei usando a característica da própria peça, e agora eu vou simular os outros dois chanfros, que é o acabamento final. Então ela vai aí começar a fazer então a parte dos bolsões.
Tá aí fazendo todo o percurso, fazendo primeiro essa parte maior, depois ela vem e faz a parte ali interna do outro bolsão. E por último ela vai fazer a parte externa então ao redor da minha peça, assim dando um acabamento na peça. Mesmo não tendo essa característica na peça 3D, você consegue fazer ela aqui dentro do Edicam tranquilamente, tá? De repente o projeto não pede, mas para dar acabamento, para tirar rebarba, você pode estar fazendo esse processo em separado. Então tá aí a minha peça acabada, modelo 3D, né, toda usinada, faceamento, desbaste, furação, rosqueamento, mostrando um pouco da parte de modo fresamento aqui dentro do Edicam, onde tem muitos recursos que podem ser usados, questão de limites que você pode estar utilizando aí para fazer processos ou áreas específicas para a ferramenta não estar invadindo em algum lugar que você já usinou ou algum lugar que você não queira que aquela ferramenta trabalhe em específico. Então tem muito recurso aí dentro do Edicam. A princípio era isso que eu queria mostrar aí nesses vídeos de Edicam modo fresamento para iniciantes. Provavelmente em vídeos futuros vou estar mostrando apenas dicas aí de algumas operações, de alguns processos, algumas dicas aí para ser usado dentro do Edicam. Espero que tenham gostado aí dos vídeos. Comentem, compartilhem, e você que chegou aí no canal e não é inscrito, se inscreva para fortalecer o canal e continuarmos a trazer ainda mais vídeos aqui para vocês. Um forte abraço e até mais.